Olá pessoal, agora nós vamos ver álgebra vetorial, que é a base para nós trabalharmos geometria analítica, mas não aquela geometria analítica estudada no ensino médio, onde a gente trabalha bidimensional, ou seja, eixo x e y, e sim a gente vai trabalhar tridimensional. Então nós vamos iniciar com álgebra vetorial para a gente, na parte inicial, definir o que seria um vetor. Mas antes, a gente sabe que quando a gente vai fazer uma certa medição, a gente usa de uma dessas duas grandezas, ou a escalar ou a vetorial. Por exemplo, quando a gente mede alguma sala, uma mesa, por exemplo, nós temos ali de comprimento 3 metros. Então a gente precisaria de um número e da unidade correspondente. Então 3 é a unidade e metro é a unidade correspondente. Você tem uma situação, por exemplo, um carro andando a 80 km por hora. Aí vem a pergunta, mas aonde? Que direção? Aí você pode dizer, lá na rua 7 de setembro, né? Avenida 7 de setembro. Então você já teria a intensidade aqui, né? 70 km por hora, e a direção. Aí vem a pergunta, mas ele está indo no sentido bairro ou sentido centro, ou seja, leste-oeste ou oeste-leste? Então eu queria saber o sentido. Então, para termos a chamada grandeza vetorial, ela tem três características. O tamanho, que seria um número, né? A intensidade, a direção e o sentido. Lógico, a unidade correspondente. Então aqui nós temos um exemplo, né? Uma força está sendo aplicada neste ponto aqui, nesta direção aqui, nesse sentido da seta, e o valor é igual a 6 N, ou seja, a direção 60 graus em relação a essa horizontal. E aí poderíamos ter para cima ou para baixo, então sentido para cima. Então, uma grandeza vetorial tem três características: intensidade, direção, sentido e, lógico, a unidade também correspondente. Então a gente viu que na grandeza vetorial nós tínhamos ali uma seta, né, que indicava a intensidade, direção e sentido. Então vamos verificar aqui, né? Então a gente conhece, por exemplo, dada uma reta qualquer, tá? Vamos considerar isso aqui uma reta. Então a gente sabe que se a gente pegar dois pontos nessa reta, o que fica entre esses dois pontos é chamado de segmento. Segmento de reta ou somente segmento. Aí, a partir do momento em que você orienta isso daqui, ou seja, você vai e coloca aqui um início neste ponto e vai neste sentido e coloca uma seta aqui. Aí, então, além de um segmento, nós temos um segmento orientado. E essa vai ser a nossa representação de segmento orientado, representado pelo par ordenado AB, onde A é a origem e B é a extremidade. Ok? Então, isso vai ser a nossa base para vetor, um segmento orientado. Então, quando a gente observar uma certa flecha, uma certa seta, o início dela é chamado de origem e a parte final, onde está a ponta da seta, o ponto B, é chamado de extremidade. Okay? E quando nós tivermos, por exemplo, um segmento orientado que começa em um ponto e termina no mesmo ponto, tá? Então nós temos um segmento orientado chamado nulo. Então aqui é um segmento também, que no caso é representado pela a parte inicial A e a parte final também pela letra A. Então agora a gente vai trabalhar a definição de vetor. Então a gente viu, né, antes que se você pegar uma certa seta, você tem, isso aqui é chamado de segmento orientado, que é essa aqui, representado por AB. Tá? Aí, se você pegar qualquer que seja uma outra seta que tenha a mesma direção e sentido, ou seja, paralelo aqui, o segmento orientado, vou chamar aqui de CB. Então, nós temos aqui este segmento, tem o mesmo tamanho que esse, mesma direção e o mesmo sentido. Se nós tivermos vários segmentos aqui com essa mesma característica,
tá? Mesmo tamanho, direção e sentido, a gente diz que esses segmentos fazem parte de um mesmo conjunto, pelo fato deles terem essas características. Quais características? Mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Aí a gente diz que esse conjunto aqui, ele pertence a um conjunto chamado vetor. Então o que é um vetor? É um conjunto de segmentos orientados que tem o mesmo tamanho, direção e sentido. Aí nós temos uma notação, né? Podemos usar esta aqui. Tá? Podemos usar aqui, ó, a notação de vetor. Nós colocamos o ponto origem de um certo segmento e o ponto B extremidade. E uma seta aqui em cima da esquerda para a direita. Tá? Também podemos utilizar uma letra latina minúscula qualquer, por exemplo, U. Tá? Então, quem olha para esta simbologia, a gente sabe que isso daqui é um conjunto de segmentos orientados, tem o mesmo tamanho, direção e sentido. Aí, né, vale lembrar que a gente vai usar, né, daqui para frente, segmentos orientados que estão no espaço. Então, a gente vai colocar aqui que todo vetor, todo conjunto aqui, ó, esse vetor aqui, ele vai, né, pertencer a esse conjunto aqui, ó, a esse conjunto. Você vai chamar de E3, que é o conjunto de todos os vetores do E3. E quando alguém diz assim, vou desenhar um certo vetor, vou colocar aqui uma outra cor. Aqui. Vou desenhar um vetor V. Eu tenho o vetor V aqui. Eu vou desenhar um vetor e faz isso aqui. Eu vou dizer, não, mas isso daí não é um vetor. Isso daí é um segmento orientado. Isso. Então, daqui para frente, quando a gente desenhar uma seta e disser que é um vetor, a gente está, na realidade, desenhando um representante de um vetor. O que é um representante de um vetor? É qualquer segmento que pertence ao conjunto vetor. Como todos têm o mesmo tamanho, direção e sentido, você vai lá e desenha no local onde você quiser. Né? Como são infinitos segmentos orientados, então você pode pegar um representante e desenhar em qualquer local, que com certeza ele vai estar lá. Ok? Então, na sequência, nós vamos ver vetor nulo. Então, o vetor nulo, nesse caso aqui, é quando você tem aqui um segmento orientado nulo. Você tem aqui um ponto, e aí você tem aqui, ó, o A, né? E a representação dele, como inicia e termina no A, é o único vetor que a gente coloca um número, que é o número 0, e uma seta em cima, para representá-lo. Então, segmento orientado nulo. Na sequência, vetor oposto. O que é um vetor oposto? Então, quando você pega um segmento aqui, ó, orientado AB, você tem uma seta, né, que inicia, no caso, em A e termina no ponto B. Aí, o vetor oposto inicia no B e vai terminar, lógico, no ponto A. Então, é uma seta que inicia aqui e chega até aqui. Então, esse aqui é o vetor BA. A relação aqui, ó, vetor segmento BA é o oposto do AB. E, simbolicamente, em termos vetoriais, ficaria assim. Né? AB ele é igual a menos BA. Existe essa relação matemática entre os dois vetores. Agora vamos ver algumas definições. Primeiro, os vetores não nulos U e V aqui, são paralelos se um representante de U é paralelo a um representante V. Porque paralelismo de vetores, a gente tem que olhar para quem? Para os seus respectivos representantes. Então, a gente vai lá, por exemplo, desenha aqui, ó, um vetor AB, tá? Que no caso aqui seria quem? O vetor, por exemplo, o vetor U, esse aqui é o vetor U, onde tem um representante. E aí a gente pode ter aqui um outro cara, por exemplo, aqui, ó,
aqui assim. Esse aqui seria, por exemplo, CD, que é um representante do vetor, por exemplo, de um vetor V. Então, aqui nesse caso aqui, esse aqui é o vetor V. Né? Então, se esse CD é paralelo a AB, então a gente diz que o vetor U é paralelo a V. Então, essa aqui vai ser a notação. De forma similar, os vetores não nulos e paralelos U e V, são de mesmo sentido, se um representante de U e um de V são de mesmo sentido. Então a gente vai lá, vou colocar direto aqui, tá? Aqui é um representante de U, esse aqui. Daqui para frente coloco uma seta, para representante de U. E na sequência um representante de V, aqui, ó. Pronto. Um outro. Então qual a relação entre eles? Então eles têm o mesmo sentido, são paralelos, tá? E o mesmo sentido. Basta que um representante, esse aqui é um representante, e um representante de U, e esse aqui é um representante de V. Ok. E aqui embaixo também podemos verificar que os vetores não nulos e paralelos U e V são de sentido contrário se um representante de U e um representante de V são de sentido contrário. Então, geometricamente, ficaria assim. Um representante aqui e o outro representante... Opa, deixa eu voltar aqui. Um representante aqui de 1, pode ser de U, tá? De U. E um representante de V, aqui. Pronto. Então, nós temos aqui os dois paralelos, e no caso aqui, sentido contrário. Tá? E por definição, o vetor nulo ele é paralelo a qualquer vetor. Ok? Lá em segmento orientado, a gente chama de tamanho do segmento orientado. Aqui, para vetor, a gente vai chamar de norma. Mas tem várias denominações. Módulo, comprimento, tamanho, intensidade. Eu prefiro norma. Tá? Então, dado um vetor qualquer, a notação é esta. Norma. Então, vou colocar entre duas barras para a gente diferenciar de módulo de número, por exemplo. Apesar de a gente poder chamar também de módulo. Mas eu vou trabalhar sempre norma. Tá? Então, se eu tenho um certo vetor qualquer aqui, tá? Um vetor V, a norma dele vai ser esta notação aqui que a gente vai usar. Norma de V. Aí, no caso, é só você vai lá e calcula o tamanho dele. Ok? Aí a gente chama aqui um vetor unitário se o tamanho dele é igual, por exemplo, esse cara aqui, ó, norma de V igual a 1. Se isso aqui acontece, a gente diz que esse V aqui ele é unitário. E a gente pode tirar algumas conclusões, que a gente vai chamar de proposição. Então, dois vetores U e V não nulos. Tá? Então, U ele é igual a V se somente se U e V têm mesma norma, são de mesma direção e de mesmo sentido. Então, no caso aqui, se a gente pegar um vetor U aqui, ó, qualquer, este é o vetor U, tá? Ou melhor, o desenho de um representante. Né? E aí, você tem aqui um outro vetor aqui, ó, aqui, V. Alguém diz, mas eles são paralelos, têm o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Aí você pode dizer que U é igual a V. U é igual a V. Versor. O versor, em muitos cálculos, ele é apropriado a gente trabalhar com vetores unitários e facilita certos cálculos na álgebra. Então, na álgebra vetorial. Então, às vezes, a gente tem um certo vetor aqui, tá? Um vetor qualquer, aqui, ó, V. Não sei qual é o tamanho dele, não importa. Tá? Esse aqui é o tamanho de V. Tá? Aí, o versor dele é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, mas o tamanho dele é 1. Tá? Por exemplo, se esse aqui tem tamanho, por exemplo, igual a 3, aí o versor dele, vai ser 1/3 dele. Tá? Então,
Mas não importa. Tá? Importa o seguinte, que esse cara bem aqui é vértice V. Tá? E se alguém quiser calcular o tamanho dele, sempre, tá? Aqui, ó, então duas coisas acontecem. O vetor vértice V, a gente pode dar um outro nome também, chamar de W aqui, ó, W, tá? Com certeza, o tamanho de W é igual a unidade. E outra coisa, o vetor V é paralelo a W. Agora vamos para operações com vetores. A primeira operação, soma de vetores. E a definição de soma de vetores ela é de forma geométrica. Como assim? Primeiro, a gente vai pegar aqui, ó, a pergunta é: dado um vetor U e um vetor V, tá? O que é a soma de U mais V? Essa é a pergunta, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega um outro representante qualquer, aqui, ó, tá? Então, esse AB tem o mesmo tamanho, direção e sentido que esse outro aqui, tá? Representante de U. Só coloquei para cá para o lado. E aí, como a gente vai somar U com o V, a gente pega, tá? Por definição, um outro representante ou um representante do vetor V, coloca esse representante a origem dele na extremidade de U. Então, a extremidade está aqui, então a origem do outro representante de V, a origem está aqui. Então, nós temos este vetor BC. E, por definição, U mais V vai dar este vetor aqui, ó, AC. U mais V. Então, toda vez quando você for pegar qualquer que seja um vetor, você pega um representante do primeiro, de U, soma, né? Você coloca um representante do segundo, do V, a origem dele na extremidade do anterior, e coloca aqui. E, por definição, origem do primeiro à extremidade do segundo. Este segmento orientado a C é um representante do vetor soma. Então, é um representante AC, então ficaria esta notação aqui. Tá? Então, vamos passar para a ideia de diferença de vetores. Então, a soma de U com o oposto de V é chamado de diferença de U e V. E a indicação é essa, U menos V. Só que no caso aqui, quando alguém pedir para calcular, ou for necessário calcular U menos V, você pega o vetor U e soma com o menos V. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, vamos aproveitar aqui. Então seria assim. Eu tenho, por exemplo, pode ser aquele mesmo ali em cima, né? Vamos pegar aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, eu vou pegar o vetor U e vou somar com o menos V, fazer essa operação aqui. Então o U aqui, deixa eu pegar em azul, tá? Aproximadamente aqui, então ficaria mais ou menos assim, tá? Aqui, ó. Aqui nós temos o vetor U. E aí, onde é que vai ficar o menos V? Deixa eu ter que colocar um pouco mais embaixo aqui, só um minuto. Aqui. Pronto, fica melhor. Então, nós vamos pegar primeiro aqui, ó, o vetor U, ok. E aí, eu vou somar com quem? Com o menos V. Então, vou pegar verde aqui. Então, esse aqui, como é que é o menos V mesmo? Tem a mesma direção, o mesmo tamanho, mas o sentido ao contrário. Então, como eu vou somar aqui, eu vou colocar aqui nesse ponto. Ok? Nesse ponto aqui, eu vou colocar aqui o menos V. Aqui, ó. Esse aqui é o menos V. Se era no sentido, entre aspas, para baixo, esse aqui vai ser para cima. Pronto. Então, o vetor soma vai sair daqui e chegar aqui em cima. Ok? Botou só uma régua aqui para fazer melhor isso aqui. Né? Deixa eu subir um pouquinho aqui também. Então, nós temos aqui, sai deste ponto até aqui, ó. Vamos lá, fazer aqui o teste. Aqui, pronto. Então, esse aqui, eu peguei o vetor U e somei com o menos V. Ou, peguei o menos o V, que é a mesma coisa.
certo? Tá bom. Então eu vou aproveitar aqui e fazer, né, já um comentário, tá, em relação à soma de vetores, mas seria interessante a gente começasse a dar uma olhada aqui nas propriedades, né, e a gente faz um comentário aqui abaixo. Ele está dizendo aqui, ó, que você somar o vetor U com o V, né, a primeira propriedade, você pode somar U com V e depois a resultante com W. É equivalente a você somar primeiro V com W, depois pegar U e somar com V com W. Tá? Então eu acho que dá para a gente conseguir enxergar isso daí fácil. Mas vamos aqui, né? Ou seja, é uma propriedade chamada associativa. Então, né, no caso aqui ficaria desse jeito. Vou fazer um desenho aqui, ó, tá? Vou pegar aqui, né? Vou fazer aqui, ó, o A, bom, A1. Deixa eu mudar de cor para ficar um pouco mais escuro. Então, nesse caso aqui, ó, U mais V. Então, eu vou pegar um qualquer, tá? U, aqui, ó, U, e o V bem aqui, U mais V, certo? Então, quanto daria essa primeira parte? U mais V, se a gente for colocar, daria esse, daqui para cá. Tá? Vou colocar aqui, vou colocar uma outra cor, né? Então, só esse aqui é U mais V, bem aqui, ó, U mais V. Se eu coloco aqui direto, pô, vou colocar aqui, né? U mais V. Aí, a gente finalizou, coloca parênteses, essa parte aqui, W, né? Mas o que eu quero comentar aqui, que é interessante nisso, tá? Essa parte de soma de mais de um vetor é o seguinte, né? Esse aqui é o W, tá? Então, U mais V é esse, e aí o que eu faço? No final do U mais V, eu coloco a origem do W, e aí nós temos aqui o nosso vetor aqui, ó. U mais V mais o W. Então fica assim, ó, U, né, mais o V. Fizemos essa soma laranja e depois somamos com o W. Certo? Então, ok. Tá? Então, de forma similar, eu vou aproveitar só fazer um comentário aqui para dar para a gente enxergar que dá a mesma coisa. Por exemplo, V mais W. Onde é que é o V mais W? V mais W daria um vetor que sai daqui e chega aqui. V mais W. Tá bom? Então, só para não confundir, tá? Mas deixa eu ver se eu coloco uma outra cor aqui. Acho que dá. Deixa eu ver se tem mais cores. Vou colocar... Poxa, tem mais o preto. Vou colocar o preto aqui. Então, vou colocar aqui, né? Este aqui vai ser o vetor, tá? Esse aqui, ó, V mais W. Então, vou colocar em preto mesmo aqui, ó, V mais W. Pronto. Aí, a gente consegue observar, para a gente somar U com o V mais W, eu vou colocar na extremidade do U, o V mais W, tá aqui. Então, eu vou somar esse azul com este preto. Vai dar de novo esse vermelho, certo? Por isso que é válido aquela propriedade. Então, o que mais seria interessante a gente observar aqui? Que toda vez quando nós tivermos uma soma de qualquer que seja a quantidade de vetores, aqui, ó, que eu coloquei 3, você coloca, vamos dizer assim, um na frente do outro. Então, faz o desenho do primeiro vetor, o representante, do segundo, do terceiro, e vai ser a origem do primeiro até a extremidade do último. Ok? Então, seria interessante que a gente vou colocar só um exemplo aqui, né, para a gente tirar algumas conclusões. Então, por exemplo, aqui, ó, pegar este vetor aqui, eu vou chamar de U, este vetor aqui eu vou chamar de V, tá? Esse aqui, ó, vou colocar a seta para o outro lado, ó, para o outro lado, vou chamar de W, e aqui eu vou colocar a seta para cá também, voltando, eu vou chamar U, V, W, eu vou chamar de T. Pronto. Aí a pergunta é, quanto equivale a soma desses 3 caras aí? Né? 3 não, 4, né? Então vai ser esse aqui que eu quero saber. Ó. Quanto equivale esse aqui?
Tá? Então, nesse caso aqui, esse vermelho, que eu vou chamar de x aqui, vai ser igual a... Ó, inicia aqui, tem que terminar aqui, então é U. Este aqui, ó, a origem dele já está aqui, vai chegar até aqui. Então, vai ser o mais V. Né? Esse aqui, para a gente fazer a soma, aqui tem que estar a origem de 1 e aqui tem que ter a extremidade. Então, a gente inverte ele. O que significa inverter? Inverter é colocar o sinal de menos, aqui ó, menos W. E aí, essa seta vai voltar, vai ficar nesse sentido. Aí a seta que fica aqui, nesse sentido, a extremidade. Aí para somar o T, já está no sentido correto. Então, soma o vetor T. Então, é isso. Então, sempre quando você pegar uma certa quantidade de vetores, não importa que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer um eu posso escrever em função de todos os outros. Isso para resolução de certos problemas, certa atividade, é importante a gente saber disso. Que se você tem uma certa quantidade de vetores e forma um ciclo, você escreve em função dos outros, independente de quem sejam os vetores. Tá? E aqui, lógico, U mais V é igual a V mais U, acho que fica claro, né? A gente saber que isso aqui é verdade. O outro é, esse símbolo aqui existe um único elemento neutro, tal que V mais o elemento neutro é a mesma coisa que o elemento neutro mais V vai dar V. Tá? E aqui, para todo V existe um único menos V, tal que o V mais o menos V vai dar o elemento neutro, ou o menos V mais V. Tá? Isso a gente chama de elemento oposto, mas a gente já viu antes, né? Tá?